E a respeito da Sanepar, a B3 encaminhou um ofício para a Sanepar questionando negociações atípicas nas ações, nos valores mobiliários de Sanepar, entre 26/9 e 9/10, principalmente 9/10. E aqui está o asterisco. Veja, houve aqui um volume negociado que destoa de outros pregões anteriores. 2,5 milhões de reais nas ações ordinárias. As ações ordinárias são pouco líquidas em Sanepar. Se nós pegarmos aqui as ações ordinárias, SAPR3 e a SAPR4, veja a diferença de liquidez. Nós percebemos aqui que em relação às ações preferenciais SAPR4, há uma liquidez média diária de 29 milhões de reais. Esse é o volume médio negociado com relação às ações PN preferenciais de Sanepar. Agora, em relação às ordinárias, o que nós percebemos? 1.700.000, 1.300.000. Então veja que dificilmente ultrapassa 2 milhões. Ultrapassou aqui no pregão do dia 2 de outubro e teve esse pregão do dia 9 de outubro, 2,5 milhões. E são ações ordinárias, isso desperta certa curiosidade, para dizer o mínimo, nos investidores, sendo que o número de negociações foi bem grande, 1.900 negociações, e as ações chegaram a ter uma oscilação bastante alta e subiram nesse dia. Então houve um volume comprador. E a Sanepar respondeu que não tem conhecimento a respeito de nenhum fato relevante que possa ter interferido na quantidade de ações negociadas, só citou efetivamente o que é público, a ata da 9ª reunião ordinária do Conselho de Administração, que ocorreu em setembro, e um comunicado ao mercado a respeito da convocação dos membros dos colegiados microrregionais para a 6ª Assembleia Geral Extraordinária dessas microrregiões do estado do Paraná. Em relação a esse comunicado ao mercado que a companhia citou, foi efetivamente isso, uma convocação, e as pautas são projeto de resolução para disciplinar, procedimento para definição das formas e prestação de serviços nessas microrregiões do estado do Paraná, adequação contratual e uniformização da modicidade tarifária e de prazos. Só uma curiosidade jurídica aqui, modicidade tarifária é um princípio legal aplicável aos serviços públicos. Por quê? Porque a tarifa de serviços públicos de utilidade pública, que são essenciais, como saneamento básico, essas tarifas precisam ser de valor razoável, módico, não pode ter um valor abusivo, até por isso que essas tarifas são reguladas. Então é disso que se trata aqui. E também instauração de processo de escolha de membros do Conselho Participativo. Apenas isso, situações do dia a dia de Sanepar. E em relação a essa ata, no caso, ela que pode ter influenciado um pouco a alta nas ações. Por quê? Nela, houve a deliberação do Conselho de Administração a respeito dos relatórios financeiros do semestre de Sanepar, que foram aprovados. Isso quer dizer o quê? Que os bons resultados de Sanepar foram aprovados pelo Conselho. Não houve ali nenhum tipo de divergência. E isso, eventualmente, pode ocasionar algum volume comprador. Sendo que os níveis das barragens aqui em 2023 seguem bastante satisfatórios, reforçando os bons resultados de Sanepar. E sim, foram excelentes resultados. Pegando-se aqui o segundo TRI, nós tivemos margem EBITDA subindo, lucro líquido disparando, a companhia aumentando seus investimentos e ela vem aumentando para cumprir com as metas do novo marco do saneamento básico. Dívida não está descontrolada, abaixo de 3 vezes EBITDA, com 10 bilhões de reais em CAPEX no plano plurianual de Sanepar. Isso aqui é bastante positivo. Receita líquida também aumentou, 8% na linha do que você espera mais ou menos de reajustamento das tarifas de um ano para outro, por exemplo. E esse crescimento não parou em apenas um trimestre. Se voltarmos para o primeiro TRI, a dívida ainda controlada, crescimento na margem EBITDA, no lucro líquido, ou seja, trimestre após trimestre a Sanepar vem melhorando seus resultados, sendo que a companhia vem emitindo debêntures, ou seja, usando capital de terceiro, dívida, para investir no setor de saneamento, vários bilhões de reais nesse setor, até por isso que o mercado de fundos de infraestrutura vem crescendo também, e a companhia precisa fazer isso, porque agora ela tem uma competidora à altura, que é a Aegea, que faz parte do portfólio de empresas investidas da Itaúsa, e Sanepar
vem entregando um ROIC acima de 10% e houve um decréscimo no momento, mas no passado da companhia, ela consegue ROICs acima de 10%. Isso para empresas de capital intensivo, que inclusive tem ali o princípio da modicidade das tarifas norteando a sua atividade, eu considero muito positivo, principalmente quando há um alto desconto na ação. E no caso de Sanepar, nós temos um alto desconto. A empresa, mesmo com esse ROIC que supera 10, 11%, ela negocia abaixo do valor patrimonial, por causa do risco político. Então, no Brasil, investir em estatais, você acaba tendo um desconto grande em relação ao patrimônio líquido. Por outro lado, você assume o risco político das estatais. O indicador preço-lucro da empresa ainda está bem abaixo da média. A sua média é de 7 vezes, ela está negociando a 5 vezes, então ainda está descontada. Em relação ao indicador preço-valor patrimonial, a média é de 0,98, ela está negociando a 0,77. Indicador EV sobre EBITDA, que é importante olhar em empresas de capital intensivo, a companhia está negociando quase na média, a sua margem líquida vem crescendo, está acima da média inclusive, por isso na minha visão, a empresa ainda segue barata. É uma empresa de valor, obviamente, é uma small cap de valor, mas que deve entregar um bom retorno ao acionista comprando a bons preços. Por isso, em relação às ações preferenciais, eu ficaria com as preferenciais por conta da melhor liquidez, eu fico com um preço teto de R$ 5,00. Valendo ressaltar que os dividendos pagos ano após ano por Sanepar vem melhorando. No ano passado, foram 31 centavos. A tendência é que esse dividendo cresça um pouco, nem tanto também, porque a empresa está crescendo, investindo. Mas se nós replicarmos 750 milhões de reais, que foi aproximadamente o lucro do primeiro semestre de 2023, e multiplicarmos por 2, mais um semestre, teremos 1,5 bi de lucro projetado. Sendo que, de acordo com a política de dividendos da empresa, seu payout mínimo é de 25%, mas ela pode adicionar mais 25%. E considerando que os resultados vêm sendo muito bons, podemos sim esperar 50% então no final, 25 mais 25. E é do lucro líquido, ou seja, poderíamos ter aí uma projeção de 750 milhões de reais em proventos aos acionistas de Sanepar. E se considerarmos aqui um número total de ações de 1,5 bi e inserirmos aqui na nossa planilha e pegarmos aqui o nosso dividendo projetado, que projetamos ali de 750 milhões, nós chegamos a um dividendo por ação, que é basicamente o quê? Dividendo projetado que divide o número de ações. 49 centavos por ação. Seria um dividendo bem alto. Diante disso, o que seria um preço teto de acordo com essa projeção? Se você seguir pelo caminho do preço teto, pelo critério do Bazin, seria o quê? Seria o dividendo por ação projetado, então vamos colocar aqui na fórmula, dividendo por ação projetado dividido por 6%. Seria R$ 8,27. Mas, esse aqui é um dividendo máximo que a empresa poderia pagar. Você poderia chegar em outra projeção de dividendo. 40 centavos já seria um crescimento interessante de dividendo. E aí você divide por 6% e chega a 6,60. Então veja que Sanepar com esse dividendo não estaria cara. E mesmo que você chegue a apenas 35 centavos, que é praticamente o dividendo pago no ano passado, você chega a 5,83. Por isso eu compro o Sanepar até os R$ 5,00. Com muita margem de segurança. Não é recomendação. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal Associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 como Associado Mirai ou o nível 3, onde você tem aulas sobre opções, uma aula por semana. Tem a playlist Mirai Avançado, que já contém 2 vídeos. E também a playlist Membros Associado Mirai, que já tem quase 90 vídeos. Mas já comenta aqui embaixo, você possui Sanepar na carteira? Entende que as ações ainda estão baratas, apesar da disparada? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!